Graça e paz, irmão, minha irmã, muito boa noite a todos vocês, obrigado pela fidelidade de todos vocês, de estar comigo, às quartas-feiras, aos sábados, domingo pela manhã. Eu agradeço muito a todos vocês, porque é um privilégio que nós temos de estar congregando ao Senhor, mesmo que seja nesse momento de pandemia, via online. Mas é uma alegria, uma felicidade muito grande saber que você está comigo adorando a Deus nesse momento. Boa noite a todos vocês, que é de Pindamonhangaba, de Campos do Jordão, de São José, de Jacareí. Muito obrigado por você estar comigo aqui. Se você tiver a oportunidade, compartilhe essa live para que a palavra de Deus seja proclamada em qualquer lugar. E isso é um privilégio que nós temos de compartilhar a palavra de Deus com os outros, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma vez, você que tem chegado agora, obrigado por você estar comigo aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a nós estarmos orando ao nosso Deus, para que realmente nós possamos glorificar o nosso Deus e Salvador, nesse momento tão grande,
nessa quarta-feira. É um privilégio que nós temos de buscar ao Senhor e também compartilhar do que o Senhor tem para todos nós. Convido a você a chamar uma pessoa que está perto de você aí para que possamos louvar ao nosso Deus através da oração. Chama uma pessoa que está perto aí, esteja com ela agora, entrando na presença de Deus para nós louvarmos ao Senhor Jesus. Ore comigo, por favor. Soberano Deus, eterno Pai Jesus, nós agradecemos por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor. Limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos meditar na sua palavra com ações de graças e que possamos crescer um pouquinho mais de estatura e conhecimento do Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça e que neste momento, Pai, a Tua palavra que está sendo proclamada por esse meio de comunicação esteja atingindo o coração desse meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, é um privilégio que nós temos, por isso nós louvamos ao Senhor. Fala conosco agora, Pai, é que eu peço e clamo ao Senhor, que o Senhor possa tocar no nosso coração, tirando aquilo que não te agrada, e que o Senhor fale conosco agora. Em nome de Jesus, é que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar o privilégio de entrar no seu lar e falar do que Deus tem feito para todos nós. Essa noite eu queria meditar num texto bíblico e eu tirei essas lições, não todas elas que nós vamos falar, mas para entender o contexto da mensagem de hoje, eu estou trabalhando nesse livro, da história biográfica de um homem chamado Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, mesmo errando. O Senhor sempre olhou para ele com carinho. E esse texto que eu quero propor para vocês hoje à noite está lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. É uma história que você já conhece, você já ouviu falar. Se você não viu outras mensagens, também ouviu a narrativa desse ensino que está trabalhando nesse livro de 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 32, é uma história muito interessante, que eu intitulei essa mensagem, que se chama assim: não dê ouvidos para palavras negativas. Não dê ouvidos para palavras negativas. Isso é muito claro nesse texto que nós vamos ler. É um texto da batalha de um jovem que enfrentou um grande guerreiro chamado Golias. O jovem Davi, aproximadamente com 17 ou 20 anos, alguns entendem que tinha 17, outros 20 anos, mas para nós não errarmos, vamos ficar entre 17 e aos 20 anos. O importante é que ele era jovem, enfrentou um grande homem, um homem que possivelmente tinha 2,83 metros, bastante alto, não? Esse jovem enfrenta esse homem já experiente em batalha, e aqui nessa narrativa de 1 Samuel capítulo 17, é esse título que eu quero que você hoje medite comigo. Não dê ouvidos para palavras negativas. E diz assim a partir do versículo 32 do capítulo de 1 Samuel 17, diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e até o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi:
o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu de espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo que estava sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. E pôs o seu alforje de pastor, que fazia saber do surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e lhe levava o escudo adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te eu, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs-se a mão do alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedir lhe encravou na testa, e caiu sobre o teu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos no caminho de Sairã até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Amém, meu irmão? Amém? Até aqui no versículo 54, começa no 32 e vai até o 54 que nós lemos. Para que nós possamos entender essa passagem, é importante a gente pensar um pouquinho sobre esse tema que eu compartilhei com você esta noite. Não dê ouvidos às palavras negativas. Se você tem um pedido de oração, por favor, já coloca aí para que no final da live nós possamos orar por esses pedidos de orações em nome do Senhor. Aqui nesse texto que nós lemos essa noite, Davi, um servo de Deus que era jovem, ruivo, olhos bonitos, que era um pastor de ovelhas. Ele, obedecendo seu pai, vai até a guerra, e chegando na guerra estava o exército
de Israel, exército de Judá, para ter uma afronta, ou seja, uma batalha, uma guerra contra os filisteus. Era comum na época um grande gladiador, ou seja, um grande guerreiro, para não morrer todos os exércitos, para não ter lutas e mortes desnecessárias, era escolhido o melhor guerreiro de um povo contra o melhor guerreiro de outro povo. Não era todas as batalhas dessa forma, mas aqui nós percebemos que Golias, um homem de uma estatura de 2,83 metros aproximadamente, um homem que carregava a sua armadura, que possivelmente tinha 64 quilos. Imagine este homem afrontando o povo de Deus por 40 dias e 40 noites. O povo de Deus estava em cima de uma colina, os filisteus estavam em cima de outra colina, um bosque assim, e no meio desses povos chegava-se esse Golias e desafiava o povo dizendo: olha, tragam, me deu um homem de vocês para que possamos lutar. Se nós vencermos, vocês servirão a nós. Se vocês vencerem, nós serviremos a vocês. E 40 dias e 40 noites, ele desafiava o povo de Israel dizendo, xingando, falando palavras que machucavam, palavras que outrora poderiam ferir o povo, a sua autoestima do povo, se sentia ofendido por essas palavras que esse filisteu dizia ao povo de Israel. E ninguém queria afrontar esse homem, porque todos entendiam que ele era muito grande, muito forte. E é interessante que ninguém do exército de Israel enfrentava esse homem porque tinha medo. As palavras de Golias eram palavras de afronta, eram palavras de desafio, mas ninguém tinha coragem de enfrentar esse grande gladiador. Mas aí entra em cena um jovem pastor, jovem demais, ruivo, olhos bonitos, um homem bonito, que aos olhos dos guerreiros, ele não tinha nada, não era guerreiro, não tinha como vencer, não tinha como levar para si essa audácia de enfrentar esse grande gladiador. Ele vai até as fileiras de guerra, levar comida, levar para os seus 3 irmãos que tinham se alistado no exército de Saul. E ao chegar até lá, ele ouve as mesmas palavras que o exército de Israel tinha ouvido. Mas se você ler o texto, você vai perceber que as mesmas palavras que Davi ouviu, ele se indignou. Porque para Davi, Golias não estava afrontando o exército simplesmente de Israel. Golias estava enfrentando o Deus vivo. E ele fica indignado. E se você começar a ler o texto bíblico, a partir dos versículos 1, no capítulo 17, você vai ver que existia algumas coisas que os homens que estavam ali repreendiam Davi. Você vai ver, por exemplo, versículo 28, que o seu irmão mais velho, Eliabe, diz a ele: cala a boca, menino, fica quieto. Você não está vendo que esse homem é grande demais e você está querendo desafiar, fica quieto. E os que estavam ali ouvindo, levaram até Saul essa notícia: olha, tem um jovem aí, baixinho, que quer afrontar esse grande gladiador, esse grande guerreiro. E chega até Saul essa notícia. Você vai ver que Davi ouviu as mesmas coisas. Os irmãos ouviram as mesmas coisas. Saul ouviu a mesma coisa. O soldado ouviu as mesmas coisas. O exército dos filisteus ouviram as mesmas coisas. Mas Davi tomou uma atitude diferente. Davi entendeu que Golias, os filisteus, que sorriam,
ficavam alegres por essa afronta do seu grande guerreiro contra o exército de Israel, ele se indignou. Por quê? Porque ele não deu ouvidos a essas palavras negativas que todos estavam falando, que o guerreiro, o grande guerreiro estava dizendo, e ele tomou uma atitude. Da mesma forma, na nossa vida, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo para nós: você não vai alcançar, você não vai conquistar, você não é ninguém. Você não tem grande estudo, você não veio de uma grande família, uma família tradicional, você não é ninguém. Quantas pessoas têm falado para todos nós, muitas vezes, que nós não alcançaremos aquilo, porque as palavras que estão profetizando contra nós têm marcado os nossos corações, e nós estamos desistindo de muitos sonhos, porque as palavras que os inimigos têm lançado sobre nós são palavras que nos param, são palavras que nos travam, são palavras que nós não continuamos a persistir nos sonhos que outrora era tão certo para nós. Golias estava paralisando todo o exército de Israel, porque as palavras desse grande guerreiro eram palavras de afronta, palavras de desafio, e ninguém queria enfrentá-lo. 40 dias, 40 noites, esse grande guerreiro desafiava o povo de Deus. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, nessas palavras que alguém lançou, ou se estão lançando, ou lançará sobre você, para tentar te parar, para você não alcançar o seu sonho, não alcançar o seu objetivo, eu queria que agora você não aceitasse isso no seu coração. Tome uma atitude agora, para que essas palavras que lançarem contra você, negativas, palavras negativas, que nos impedem de avançar, palavras negativas que podem ser pessoas que você não conhece, pode ser pessoas da sua família, pode ser seus amigos de trabalho, pode ser o seu chefe. São palavras que vão travar a sua história. E eu digo a você, se você der ouvido a essas palavras, você sempre ficará na mesma. Você nunca alcançará a vitória. Por isso, quando alguém lançar palavras negativas contra você, não deixe essas palavras afetarem o seu coração. Ouça pelo ouvido e deixe passar. Não retenha o que é mal. Deixe essas palavras saírem do seu coração. Sabe por que existem palavras que machucam? Porque essas palavras lançadas sobre você, se você deixar penetrar no seu coração, você vai travar. Você não conseguirá usufruir do sonho que você tem. Você não deixará esse sonho atingir o seu coração com tanta eficácia que teria. Porque essas palavras negativas que lançam contra nós são palavras que tentam nos destruir e parar-nos em nome do Senhor. Às vezes você tem um sonho tão lindo na sua vida. Você tem um propósito, que Deus quer usar você, mas essas palavras negativas te afetam. As pessoas não param para pensar como é perigoso você lançar palavras negativas. Quantos pais que têm travado os seus filhos para eles não alcançarem grandes sonhos, porque dever lançarem palavras que incentivam os filhos, estão dizendo palavras: você é burro, menino, você não aprende, você não evolui, você não se esforça. São palavras que desanimam, trazem tristeza no coração de um filho, o nosso cônjuge. Então eu queria, meu irmão e minha irmã, que você não deixe essas palavras negativas pararem você.
Quando falarem coisas para você que você não vai alcançar, quem é você para querer isso? Você não é ninguém, você não vai conquistar. Repreenda isso em nome de Jesus. Porque Davi nos mostra um jovem que não era guerreiro. Houve no campo de batalha um grande guerreiro, um homem forte, grande, todo ordenado para a guerra, todo vestido para a guerra. E este homem entende, um jovem pastor, que essas palavras não poderiam afetar o seu coração, porque uma coisa que ele tinha, e a gente precisa aprender, que as palavras não negativas não podem nos afetar, pois a primeira coisa que você aprende nesse texto, como eu aprendi, que eu queria compartilhar com você essa noite, pois eu sou um guerreiro valente, está do versículo 32 ao 37. As palavras negativas não afetaram Davi, porque ele se sentia um guerreiro valente, embora ele sendo jovem, ruivo, novo, e ele escuta o irmão a falar, você deveria ficar quieto. Ele escuta Saul, o grande rei, dizendo, você não pode ir à peleja contra ele, porque você não vai conseguir ganhar. Ele escuta o grande guerreiro chamado Golias, dizendo, você vem contra mim com um pau, tá achando que eu sou um cão para você fazer isso? Mas eles estavam esquecendo que esse grande guerreiro valente, Davi, foi ungido por Samuel, um homem que o Espírito Santo tomou posse dele. E ele entendia que o mesmo Deus que aquele guerreiro estava afrontando não era o jovem pastor, era o Deus dos exércitos. Se você disser para mim, mas ele era novinho, ele não era tão valente. Não era valente? Então note o que diz no versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando tinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão e o urso. Assim será esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Para Davi, as palavras negativas dos filisteus, de Golias, não o afetou, porque ele sabia que ele era valente, o Deus que ele cria, e ele citou uma palavra interessante, esse incircunciso, ele não tem pacto com Deus, e aquele que tem pacto com Deus, que sou eu matava leão, eu matava urso, e esse filisteu não vai prevalecer contra mim, porque eu sou o Filho de Deus, eu fui ungido por Deus, eu posso derreter essa afronta desse homem, porque ele não é nada comparado com o Deus que eu sirvo. Essas palavras negativas que Davi ouve, mas não deixa afetar o seu coração, porque Davi entendia que ele era valente. E quando lançarem palavras negativas contra você, seja um valente. Você tem o sangue de Cristo na sua vida, Jesus morreu por você, lá na cruz do Calvário, Jesus deu a você a oportunidade de ser um valente em Jesus. Portanto, se você pensar assim, mas Orlando, esses dias eu não tenho leão, eu não tenho urso contra mim, mas eu queria que você pensasse que hoje nós temos e somos parecidos com Davi. Nós acordamos cedo, Davi acordava cedo para apacentar o rebanho. Nós temos lutas contra os inimigos. Nós temos coisas que querem desanimar-nos para nós não alcançarmos o sonho de Deus. Se essas palavras entrarem no meu ouvido e atingirem o meu coração, eu não serei um valente. Eu serei um covarde.
Mas Cristo lá na cruz me deu autoridade, eu, Orlando, você, meu irmão e minha irmã, pelo sangue de Cristo. Nenhuma palavra negativa pode ser lançada sobre você, só se você deixar isso afetar o seu coração. E você vai ser um covarde de não enfrentar os obstáculos da vida, mostrando para esses obstáculos que você serve um Deus vivo. Isso não vai deter você de alcançar os seus sonhos. Eu quero destacar para você, meu querido, que a atitude de Davi, a atitude cotidiana de Davi, de enfrentar aquele grande guerreiro filisteu, são problemas que às vezes a gente precisa enfrentar, os gigantes da vida. Se nós deixarmos as palavras afetarem os nossos corações, nós seremos pequenininhos e os problemas serão grandes demais, grandes gigantes. Mas se nós entendemos quem é Deus, que nós servimos, que nós adoramos, que nós buscamos, nada é maior do que Ele. Palavras que lançam para nós, deixa isso passar sobre você e não retenha o que é negativo, retenha o que é positivo. Porque se você reter o que é positivo, eu quero garantir a você que você alcançará os seus sonhos, porque Deus é com você. Palavras negativas virão de parentes, virão de amigos, colegas de trabalho e também de estranhos. A minha pergunta para você: você é valente o suficiente para que essas palavras não fiquem guardadas no seu coração? É isso que eu queria dizer para você, meu irmão. As palavras negativas não podem derrubar um valente, não importa o tamanho que ela seja. Por aquele que serve a Jesus, pode enfrentar o gigante da vida, porque entende que as palavras que lançaram sobre ele, nada se compara com as palavras de vida eterna que Cristo lançou na cruz, dizendo: está consumado, eu morri por todos vocês. Amém, meu irmão? Outra coisa que você aprende nesse texto também, que as palavras negativas não podem nos afetar, pois o que serve para os outros, muitas vezes, não é para mim, ou seja, para nós. Como você vê isso, Orlando, no texto que nós demos? É interessante, olha que diz no versículo 38 ao 40. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe que muitas vezes palavras negativas são lançadas para nós? É que muitas vezes as pessoas querem dizer as suas experiências de vida. Não faz assim, não faz assado, faça desse jeito, é melhor assim, é melhor assado, o que eu fiz é melhor, o que eu fiz é mais produtivo. Só que nós esquecemos que muitas vezes essas palavras são a experiência da vida daquele indivíduo. A nossa experiência de vida, que essas palavras negativas que querem entrar no nosso coração, muitas vezes são boas sim, mas muitas vezes são negativas, que levam-nos para um abismo, porque talvez o outro esteja em um abismo para outro abismo, pecado sobre pecado, talvez ele conquistou através do pecado. E nós precisamos entender que essas palavras negativas não podem nos afetar, porque o que serve para mim talvez não seja a mesma coisa que serviu no outro. Eu vou ouvir as palavras, eu vou reter o que é bom. Se você olhar a história de Davi, o que Saul diz a ele: olha, usa a minha armadura para enfrentar esse grande guerreiro. Davi veste o capacete grande, porque a própria palavra diz que Saul possivelmente tinha 1,90 m. Era um homem de estatura grande,
armadura grande, espada grande. E Davi era um pastor. O máximo que ele tinha contato era uma funda. O máximo que ele tinha também cuidado com relação a isso, nada se comparava com o rei Saul. E Saul quer dizer, o único jeito de enfrentar esse obstáculo é se você vestir a minha armadura. E Davi disse a ele, olha, não, eu não preciso da sua armadura. Eu preciso que eu enfrente com aquilo que eu posso enfrentar. Ou seja, eu posso enfrentar Golias, não do jeito que você enfrentou os obstáculos da vida. Porque muitas vezes Deus nos vai dar momentos para enfrentarmos os gigantes da vida com aquilo que temos. Se essas palavras negativas atingirem o seu coração, talvez você não tenha as qualidades que aquele outro tem. As experiências deles, ou dele, é dele, ou dela. A experiência sua é sua, e só sua. Enfrente os seus obstáculos com aquilo que você acredita. Entenda que as palavras negativas podem te afetar com as experiências dos outros. E isso pode não ser bom para você. Isso talvez não seja bom para a sua vida. E talvez você nem conquiste aquilo. Porque a experiência do outro foi para o outro e não para você. Se essas palavras atingirem o seu coração de uma forma negativa, você vai achar, oh, eu nunca posso vencer esse gigante, porque essa armadura não serve para mim. Esses conselhos não servem para mim. Ele viveu um momento da história, ele viveu aquilo. Eu estou em outro momento. Então viva esse momento da melhor forma possível, porque é uma possibilidade que Deus está te dando de vencer esse grande gigante, essa batalha da sua vida agora, em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Que palavras de experiências dos outros nem sempre servem para nós. Se são palavras que fazem diferença e servem para nós, o Espírito do Senhor vai tocar no nosso coração e vai nos ensinar. Há conselhos bons, sim. Há pessoas que nos ensinam de uma forma muito produtiva que Deus usa. Mas é Deus que vai confirmar. Outros querem nos aconselhar e que nós possamos vestir do mesmo jeito que ele vestiu. E não é assim. A experiência é só nossa. E nós precisamos viver isso. Terceira coisa que você vai entender, que as palavras negativas não podem me afetar. Olha o que diz esses versículos 41 a 47. Pois possuo vida com Deus. Uma coisa que Davi tinha era intimidade com Deus. Olha o que diz no versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor me entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que é isso? A intimidade que Davi tinha com Deus. As palavras não foram negativas dos seus irmãos, do rei Saul e do filisteu contra ele, porque ele entendia que ele possuía uma aliança com Deus. Aquela palavrinha, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você tem aliança com Deus. As palavras negativas não podem te afetar, porque você vive em Deus, você busca Deus. E esse jovem afrontou, ou seja, ele
teve de frente com esse grande guerreiro de 2,80 metros e pouco de altura, porque ele cria no Deus vivo. Quem é Deus para você, meu irmão e minha irmã? Será que esse problema que você está vivendo é grande demais? É um gigante demais? E a intimidade que você possui com Deus? E a vida que você tem com Deus? Será que isso não é muito maior do que os gigantes que o inimigo tem mostrado para você? Será que esse problema que você está vivendo é maior do que o seu Deus? Creio que não. O seu Deus é muito maior. O problema é que a gente olha para a dimensão do problema e a gente acha que isso é um gigante demais. E parece que Deus é tão pequenininho perto dos seus gigantes problemáticos. Tenha no seu coração vida com Deus e entenda que o Deus que você serve dará esse gigante na sua mão e você vencerá porque você possui vida com Deus. Note que Davi diz a Saul: olha, eu enfrentava leão, eu enfrentava urso, eu buscava o rebanho, alguma ovelha tinha sido levado por eles, eu ia até eles e os matava, porque Deus estava comigo e me livrava. Se for isso para um jovem pastor, o Deus vivo, imagine para você, que possui vida com Deus. Leia as Escrituras, ore a Deus, busque a Deus de verdade, entenda que Deus é vivo, em nome de Jesus. Essas palavras negativas não podem te afetar se você tem vida com Deus, se você medita nas Escrituras, se você ora a Deus, mas se você está longe de Deus, essas palavras vão te afetar, porque os gigantes da vida estão nos rodeando através de pessoas que a gente nem imaginava que poderia nos afetar. Você vai aprender pela quarta situação, está do versículo 49 ao 51, que as palavras negativas não me afetam, pois Deus quer usar o meu potencial, o seu potencial. Se você tem um sonho, vai buscar esse sonho. Se você quer ter um grande emprego, trabalhe para isso. Se você quer ter um futuro diferente, ninguém ganha nada com a normalidade. Ninguém consegue ter grandes coisas na vida se levanta tarde, dorme cedo, não tem tempo com Deus, não medita em Deus, não busca se especializar para ser um grande profissional. Davi sentiu no seu coração o seguinte: olha, ele só tinha o quê? Se você parar e olhar no versículo 49, Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra que lhe encravou na testa caiu sobre o seu rosto em terra. Note o que Davi fez. Depois que Golias caiu, ele foi até Golias. Depois que bateu a pedra, ele caiu. O que Davi fez? Foi lá, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Por quê? Porque Deus usou o potencial de Davi. Palavras negativas colocam o nosso potencial lá embaixo. Se você não deixar isso afetar o seu coração, o seu potencial cresce aos olhos de Deus. E você pode ser usado por Deus para conquistar os seus objetivos de vida. Se você quer ter no seu coração e alcançar os objetivos, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, Deus colocou em você o espírito de valentia, não de covardia. E você vai vencer os obstáculos porque você tem potencial. Mas esse potencial precisa ser desenvolvido. Precisa ser trabalhado. Ninguém conquista nada na vida achando que tudo cai do céu. Muitos se dedicam, muitos profissionais dormem tarde estudando, acordam cedo porque tem um objetivo
na vida, trabalham, sofrem para conquistar. Você acha que Davi venceu o leão e venceu o urso e venceu Golias simplesmente porque ele era bom? Ele era jovem, ele era novo. Todo mundo olhava com aquela carinha de anjo. Esse não vai, esse vai morrer na mão de Golias. Mas sabe por que ele alcançou? Porque ele era bom usando uma funda. Talvez você seja bom usando o que você tem, o teu potencial. Talvez você que hoje faz bolinhos para vender, bolos para vender, trabalhando em pouca coisa, aos olhos de muitos, talvez esse potencial que Deus quer usar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. E as palavras negativas não vão atingir o seu coração, porque você tem o potencial aos olhos de Deus. Aos olhos do inimigo, você é mais um, como Davi era. Mas aos olhos de Deus, você é único. Deus criou você de uma forma de simplesmente, você é único no universo da Terra. Se você entender isso, você vai perceber que essas palavras negativas não vão te afetar. Não importa quem falar, Deus vai usar você e o que você tem para ser usado para a honra e glória do Senhor. E para findar, as palavras negativas não podem me afetar. Está no versículo 52 ao versículo 54. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gade e até Ecrom. Sabe o que aqui aconteceu? Davi cortou a cabeça de Golias, pegou aquela cabeça e apontou para os filisteus e apontou para o exército de Israel. E isso encheu o povo, encheu os soldados de entender que eles podiam vencer. Palavras negativas imobilizam você. Palavras negativas querem parar você. Mas as palavras que lançadas sobre você, quando você não deixa entrar no seu coração e não te afetar, Deus vai usar o seu potencial para inspirar os outros a vencerem também. Por isso que é bom o testemunho. Se Deus deu a vitória para esse irmão ou para essa irmã, eu posso ter essa vitória também, em nome de Jesus. Se Deus usou esse para alcançar o objetivo, Ele pode me alcançar também. Você vai levantar a vitória para muitos, e muitos vão ouvir e ver essa vitória e dizer: se Ele alcançou, eu vou alcançar também, porque Deus está comigo, eu tenho aliança com Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se palavras que estão lançando sobre vocês estão afetando o seu coração e parando vocês, não deixe isso acontecer. Porque a sua vitória vai inspirar outros a terem vitória também. Mas isso só vai acontecer se você fechar o teu coração para o negativo e abrir para a realidade que Cristo quer te dar. Eu queria que você pensasse em uma história que é importante. Uma história que eu ouvi, que diz assim: existia várias pessoas querendo subir num pau de sebo. Você conhece o pau de sebo? Lá em cima no pau de sebo tinha um bilhete e um troféu, que lá em cima teria um ano todo de alimento e teria $25 mil para aquele que subisse no pau de sebo e conquistasse e pegasse aquele bilhete. Muitos tentavam, mas você conhece pau de sebo. Chegava até metade, descia, até metade, descia. E tinha um que era uma pessoa que tinha muita experiência em subir pau de sebo. E tentou subir no pau de sebo, foi até metade e voltou. Tentou de novo, foi até metade. Terceira vez, foi até metade e voltou. Nisso tinha um jovem olhando para cima e pensando: eu quero subir.
E aí disseram a ele: você possui 3 tentativas. Pode tentar. Foi a primeira vez até metade e desceu. E a turma falou: ninguém vai alcançar esses bilhetes com esse valor de 25 mil dólares e o ano todo de alimento. Esse jovem estava tudo sujo de sebo, porque subia e descia, ficou tudo sujo. E ele pensou consigo, olhou para aquela terra que estava ali e começou a dar volta na terra. Deitou no chão e começou a dar volta, ficou como se fosse um empanado. E começou a voltar a subir de novo. Foi até metade, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até alcançar aquele bilhete e desceu. Aquele que era experiente subindo no pau de sebo disse para ele: como você alcançou? E ele quieto. E do lado desse jovem tinha o seu pai. E ele perguntou para o pai: viu, estou falando com ele, ele não está reproduzindo aquilo que eu estou falando, não está respondendo. E o pai disse: sabe por que ele alcançou esses objetivos? Porque, primeira situação, faz muito tempo que a gente não tem comida em casa. Faz muito tempo que a gente não tem o arroz e feijão nas panelas. E outra coisa, ele é surdo. Ele não ouve. O que eu aprendo disso? Orlando, o que eu posso aprender disso? É que eu quero que você entenda, quem tem objetivo não para pelo que os outros estão dizendo. E ao mesmo tempo, não ouve coisas negativas. Isso é muito claro para o jovem. Eu queria, meu irmão, minha irmã, se você tem um objetivo de vida, não deixe essas palavras negativas pararem você. Busque o seu objetivo. Vença os gigantes da vida. Vença as coisas ruins que estão te cercando. Não dê ouvido para amigos que falam coisas negativas. Não dê ouvido para parentes que falam coisas negativas. Não dê ouvido para colegas de trabalho que falam coisas negativas. Não dê ouvido para cristãos que falam coisas negativas. Dê ouvido para Deus. Medite em Deus e busque seus sonhos, seus objetivos para alcançar as vitórias, assim como Davi fez. Você pode fazer também e pode alcançar uma grande vitória que vão inspirar outros a alcançarem em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Espero que essa palavra tenha tido efeito no seu coração. Se você deixar palavras negativas atingirem você, você parará e não conquistará. Mas se você ouvir as palavras negativas e deixar essas palavras ser o seu momento de desfrutar e motivar você a conquistar seus objetivos, você será um grande vencedor, assim como Davi foi. Espero que isso tenha tocado no seu coração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e os seus objetivos sejam alcançados, em nome de Cristo Jesus. Eu queria pedir oração também. Essa semana nós temos aniversariantes. Ore por esses aniversariantes também. Annalise Arata, 13/9. Hope Osley, 13/9. Lourdes Rangel, 13/9. Yuri Kuriyama, 13/9. Karen Fogolin, hoje, 16/9. Fernanda Kuster, 16/9, hoje também. Yumi Takahashi, 16/9. Estão comemorando aniversário também a Caroline Sato, 18/9. E Natasha Martins, 19/9, em nome de Jesus. Orem por esses irmãos que estão fazendo mais um ano de vida, em nome de Jesus. Eu queria orar por você, meu irmão, que colocou os seus pedidos de orações. Hoje, eu queria que você estivesse comigo durante a semana. Olhe esses pedidos aqui nessa live. Medite nessa semana nesses pedidos. Orem por esses pedidos em nome do Senhor.
pessoas que precisam da nossa oração, da nossa intercessão, pessoas que precisam da cura em nome de Jesus, pessoas que precisam da libertação em nome do Senhor. Ore por esses pedidos, tá? Que nós temos o Hermes, o Diogo, a Maria, Alice, o José, também Aparecido, Diego, Ariane, Wagner e Cristiane. Ore por esses pedidos em nome de Jesus. Eu peço oração pelo Senhor Sebastião também, em nome de Cristo, para que o Senhor venha trazer a bênção sobre ele, a cura também. Peço também que você continue orando pelo Zé Carlos, em nome do Senhor, está lá no Japão. A Tereza também, em nome de Cristo, que o Senhor venha abençoar também a restauração da nossa irmã Andréia Sato, Sérgio Sato, em nome do Senhor. Eu quero que você, durante a semana, veja esses pedidos em nome do Senhor e ore para que, em nome de Jesus, essas pessoas tenham a certeza que Cristo pode cuidar, que Cristo pode restaurar, que Cristo pode abençoar em nome do Senhor. Ore comigo agora, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor. Em nome de Cristo nós vamos interceder por essas pessoas, em nome do Senhor. Ore comigo, por favor. Peço também pela Maristela, pelo coração dela e dos familiares que perderam também uma pessoa querida na família, que você esteja pedindo para que o Senhor console a vida desses irmãos em nome do Senhor. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, essa noite. Entregamos no teu altar esses pedidos de orações. Pessoas que precisam do Senhor. Pessoas que necessitam da cura, da restauração, do conforto, do milagre, Pai. Pessoas que precisam que o Senhor esteja cuidando dos familiares, Pai. Peço pelo meu irmão Emerson, pela minha cunhada, pelo meu sobrinho, também em nome de Jesus. Seja abençoando essas vidas, Pai. Esteja confortando o coração, esteja curando esses pedidos que nós lançamos no teu altar agora em nome do Senhor. O Senhor está agora no leito de hospital, com aquele que está enfermo em nome do Senhor, restaurando, curando e protegendo em nome de Cristo, Pai. Assim como Davi cria que o Senhor era poderoso para livrar dos gigantes, nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor livre do gigante da enfermidade, do gigante da restauração, do gigante que pode trazer conforto, paz, alegria e libertação, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para curar, proteger, resgatar e restaurar em nome de Jesus. Nós cremos no poder que vem do alto, Pai. Por isso, em nome do Senhor, esteja abençoando todo irmão que está comigo, minha irmã também, para que em nome do Senhor, o Senhor venha trazer paz, alívio e vitória em nome do Senhor. Feche os ouvidos para palavras negativas e abra os ouvidos para as palavras celestiais, que são palavras de vitória e palavras de conquistas, em nome de Jesus. Eu entrego todos esses meus irmãos que estão comigo aqui em nome do Senhor, no altar de Cristo, e sei que o Senhor pode trazer vitória e bênção em nome do Senhor. É que eu louvo e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que eu tenho a certeza que o Senhor vai dar vitória agora em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, que durante essa semana você esteja buscando esses pedidos de orações pelos aniversariantes também, e que possamos clamar a Deus para que Deus venha cuidar e proteger todos eles, restaurando a sua saúde, seus objetivos de vida, tirando as ciladas dos gigantes do inimigo e trazendo as vitórias celestiais para todos nós, em nome do Senhor. Se você tiver a oportunidade, compartilha, por favor, essa live para que outras pessoas também ouçam a palavra de Deus,
Se você não se inscreveu no canal lá, Orlando Valini, no YouTube, por favor, se inscreva lá. É mais fácil de compartilhar essa mensagem. O único objetivo daquele canal é levar e proclamar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Não é levar a religião nossa, é levar o Senhor para que outros alcancem vitória e que as palavras negativas não estejam no coração afetando os seus objetivos de vida. Que Deus abençoe todos vocês, aniversariantes também, em nome de Jesus. Que você esteja sempre às quartas-feiras comigo, às 20 horas, sábado às 19 horas e domingo às 9h30 da manhã. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no seu coração, um grande abraço em nome de Jesus e que você feche o seu coração para palavras negativas e abra o seu entendimento para as palavras que vêm lá do alto, como Davi também entendeu. Você será um grande vitorioso se você focar nas palavras de Jesus. Assim Davi mostrou e assim eu quero que você também seja vencedor em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês. Nos encontramos sábado à noite às 19 horas. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, você que é de Pindamonhangaba, São José, obrigado. E você que é de Sorocaba também, muito obrigado por você estar comigo nas lives. Deus abençoe, sou muito grato à sua fidelidade, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.